Hoje, vamos fazer um bate-papo descontraído com essa figura, essa artista completa, da cidade de Carinho para todo o Brasil. Dudamel. Por que ela parou? Por que ela vai voltar? As suas inspirações. Como ela se tornou essa artista conhecida na cidade de Carinho. Duda, tudo bem com você? Tudo bem, maravilha estar aqui, me agradeço pela oportunidade. Muito bem. Duda, nós queremos saber um pouco da sua história. Quem é Dudamel? Dudamel é uma menina que nasceu no interior de Alagoas, na cidade de São Miguel dos Campos, e cresci, só nasci, né? Cresci desde então em Campo Alegre. Então a sua infância foi na cidade de Carinho, na cidade de Sempre. Campo Alegre, no estado de Alagoas. Justamente. Só nasci em São Miguel, Só fez nascer. só nasci. Mas a sua infância, e até hoje, né? Até hoje, Nós estamos aqui em Campo Alegre, que é uma cidade do interior de Alagoas. Então, nasceu em São Miguel dos Campos, mas a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e até hoje formou sua família aqui na cidade de Campo Alegre. Isso. Uma cidade pequena, mas celeiro de artistas, de grandes nomes. Duda, conte um pouquinho da sua história. Quando você descobriu que você poderia cantar, que você poderia enfrentar os palcos, as multidões, quando surgiu essa ideia? Não, a partir de hoje eu quero ser uma cantora. Eu via na TV alguns artistas e comecei a me inspirar, né? Quando eu vi Sandy Júnior pela primeira vez, eu acho que eu tinha 7 anos também, que é quase a mesma idade, eu tinha certeza, porque eu gostava da música, mas até então não sabia o sentido, né? Então aquilo ali me despertou e foi daquele momento que eu percebi que realmente era aquilo que eu queria. Então, aos 13 anos, aconteceu aquele estalo que a gente chama, né? Alguma coisa chamou a atenção em você e você percebeu que a sua mentalidade não era para ser uma professora, uma médica, era o mundo artístico, era ser cantora, aos 13 anos. A sua inspiração no tempo, quem foi? Foi Sandy. Sandy da dupla Sandy Júnior, né? A gente está falando assim, explicando melhorzinho, porque muita gente nova não vai saber quem era a dupla Sandy Júnior, que era uma das duplas de grande renome nacional e internacional, né? Então, aos 13 anos, a Sandy, da dupla Sandy Júnior, foi uma das suas inspirações. Foi, dos 7 até um tempo, né? Vamos avançar um pouquinho. E hoje, quem é a sua inspiração hoje? São tantas. A minha inspiração é Elis Regina. Elis Regina, um nome maravilhoso. Marisa Monte, Adele, Whitney, né? Já é internacional. Já é nacional. internacional. Então, uma referência para você nacional hoje seria... Elis Regina. Elis Regina. Elis Regina. Um dos grandes nomes da MPB brasileira, né? Isso. Dos grandes nomes. É dona de grandes sucessos e também que cantou grandes sucessos de outros cantores, como a música de Belchior, como os nossos pais, né? Como os nossos pais. Música eu amo. linda. Essa música ela não pode E que sair. você canta também eu amo. perfeitamente, ela canta a música perfeitamente. Então, a sua inspiração com 13 anos, Sandy Júnior, a Sandy. Isso. Hoje, um lado mais MPB, mais voltado ainda a grandes nomes da época de 70, 80, né? 70, 80. Elis, Vanusa, Marisa Monte. Então, você com 13 anos sabia que queria cantar? Já sabia? Já sabia. Como foi a experiência? Como foi que você chegou aos palcos com 13 anos? Porque 13 anos era muito nova. Era uma falta de experiência muito grande, né? Muito grande. Uma garota, né? Você saiu de casa, e quem foi que fez você sair de casa para apresentar o seu trabalho, para cantar? Olha, como foi que aconteceu surgiu um show de calouros na época e eu chorei muito para participar, até então meus pais não queriam, mas era perto de casa, e eu insisti, fiz a inscrição com outros colegas e depois desse show de calouros, teve uma banda local que me viu, me convidou para fazer um teste, gostou, era uma banda baile, que cantava a música, era Jovem Guarda, Seresta, o tempo das Seresta, né? Uhum. E daí eu fiquei por 6 meses. E veio outra banda com uma dimensão maior, um reconhecimento maior na região, no estado de Alagoas, que era a banda Sol e Lua. E veio para uma festa aqui, a cantora me convidou, ela estava de saída na banda, eu fiz uma participação com ela. E isso foi no domingo. Na terça eu fui chamada para um teste
Tinha diversos cantores de vários lugares. Então você fez uma apresentação, Isso. as pessoas gostaram do seu trabalho. Naquela apresentação o pessoal disse, não, ela vai decolar, ela vai nos ajudar bastante. E aí depois que você fez aquela apresentação, que foi no final de semana, durante a semana alguém ligou para você, não, venha fazer um teste com a gente. Foi assim que aconteceu? Isso, em Arapiraca. Em Arapiraca. Isso. Aí você fez o teste Fiz o teste e passei. Eu concorri com grandes cantoras veteranas, cantoras experientes. Eu era só uma menina, né? 13 anos. Isso. A voz ainda não estava... Não estava, uma voz totalmente aguda, voz de criança mesmo, né? Mas você, depois que você passou nesse teste, você foi cantar, mas aí você foi se preparando, claro. Muito. Muita dedicação. Muita dedicação. O tecladista, ele era maestro da banda. Eu devo muito o que eu aprendi a ele também, que é o Serginho. Serginho, que é da banda, que era da banda do tempo? Da banda Só e Lua, que hoje ele está na banda, no Grupo Gingado. Grupo Gingado. Isso. Grupo Gingado é uma das bandas arapiraquense, né? Isso, fez Arapiraca. Muito sucesso nos anos 90. Está voltando. E está voltando, e ainda continua fazendo muito sucesso. E ele foi o meu mentor, professor que orientou técnica, como dar a dimensão melhor na voz, melhorar o potencial de voz. E eu me dedicava muito. Era muitos dias de ensaio, até 10h30, 11 horas da noite, para poder chegar a um resultado. Essa banda que convidou você para um teste, você passou quanto tempo com ela? Eu fiquei dos 13 até os 17 anos. Dos 13 aos 17, 4 anos. Isso. 4 anos. E daí você parou ou continuou? Não, aí eu recebi outro convite de uma banda chamada Flores da Terra. Flores da Terra, que também de Batalha, Sertão de Alagoas. Sertão de Alagoas, lá da cidade de Batalha. Aí eu fiquei durante 1 ano e pouco e surgiu outra proposta melhor, porque eu gosto muito do forró, mas a banda baile, ela dá muitas, vamos dizer assim, agrega muito na vida do artista, porque toca de tudo, toca internacional, tocava MPB, tocava samba. Então eu acho que o artista ele tem que ter essa base para outras experiências também futuras, sabe? Porque na verdade a sua visão é mais MPB. Porque eu não posso deixar a cultura morrer, sabe? Sim. Eu fui ensinada assim. Eu tenho referências dentro da minha casa, que meu pai escutava Sivuca, escutava Bete Carvalho, escutava Luiz Gonzaga. Então eu venho de uma origem de música, né? Que meus avós têm sanfoneiro, meu pai tocava violino, então já tem um histórico artístico. Um histórico artístico, e para mim, eu acho que é uma traição a cultura brasileira se um artista ele não souber cantar uma MPB, sabe? Porque moda é passageira. E a música, ela não morre. A cultura não pode morrer. Então, seria uma traição de minha parte, de onde eu vim, de onde eu cresci, de onde eu aprendi, deixar passar despercebido a cultura brasileira. Eu não posso fazer isso. Isso é interessante. Mesmo com a atualidade, com os artistas da atualidade, com músicas novas que estão surgindo, mas você preferiu focar ainda no MPB, na música popular brasileira e também com referência a anos passados, né? Década de 70, de 80, 90 e assim sucessivamente. Então, esse período todo, quanto tempo de carreira? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos de carreira. 20 anos. Então, Duda, mais de 20 anos de carreira, passou por diversas bandas no estado de Alagoas e fora também, não? Fora também? A gente viajava para fora, Salvador, Sergipe. Teve alguma banda fora de Alagoas que você já chegou a cantar? Não, eu não cheguei a cantar porque eu era de menor e meu pai, eu recebi convites para Chamego, para o grupo da Sonzum lá em Fortaleza e outras bandas também de renome, mas meu pai ele tinha aquele cuidado e ele não deixava. Não deixava. Então eu cancelei muitos contratos, eu perdi muitas oportunidades. Não culpo porque é um meio muito delicado para um menor de idade sair assim para Fortaleza, para Aracaju, então ele teve um cuidado que eu entendo hoje como mãe também, né? Esse cuidado. Mas você era menor de idade? Não, só tinha pouca idade, na verdade. Eu era menor. Era menor de idade Eu ainda. recebi convite para Chamego do Menino, eu tinha 15 anos. 15 anos. Isso. Então, por ser menor de idade, o pai dela tinha esse cuidado, como qualquer pai teria na época, uma moça sair de casa com seus 15 anos,
para enfrentar esse mundo e a gente sabe que seria muito sucesso. Claro que seria, a gente sabe disso. Duda, então, podemos dizer que esse pensamento do seu pai de retrair você, de segurar você, para que você não saísse de casa aos 15 anos, poderíamos dizer que isso foi que incentivou você a parar? Não. Você continuou? Continuei. Continuou. Fazendo projetos dentro do estado de Alagoas. Até os 18 eu fui acompanhada pela minha família, nos shows, nos eventos. Depois dos 18 eu comecei a tomar algumas decisões independentes. Mas ele não permitia que eu saísse para outro estado. Para fora do estado. Isso, para fora do Ele estado. preferia que você estivesse por aqui, pela região. Isso mesmo. Então, Duda, vamos a esse momento que eu acredito que é muito importante para a gente entender aqui. Então, por que a Duda Mel parou? O que aconteceu? Quais os motivos de você ter mais de 20 anos de carreira e você dizer, não, a partir de hoje eu não quero mais, eu vou parar. A partir de hoje eu estou parando e eu não quero mais seguir essa carreira artística, cantando, na verdade. Eu parei, Carlos, porque o lado obscuro dos bastidores... Não, calma. Quando a gente fala lá dos obscuros, a gente imagina várias coisas. Calma, vamos destrinchar aqui, vamos separar o que são esses lados obscuros. O que acontecia, Duda, então, no meio artístico? A gente sabe, né? Muitos cantores acabaram saindo de várias bandas grandes, e a gente tem histórias disso. Eu acredito que o Lázaro era um deles, o irmão Lázaro, né, conhecido, que fazia parte do Olodum, né, da banda do Olodum. E ele contava a história dele, que ele falava sobre isso, sobre os lados obscuros da fama, do sucesso de ser artista no Brasil. E ele falava de drogas. Havia drogas no meio artístico e ele falava isso em seus documentários, em suas falas. Então, a gente quando fala em lados obscuros, a gente já imagina essas situações. Mas o que realmente acontecia? O que foi que fez você desistir de verdade? Assédio. Assédio moral? Moral, físico. Cancelamentos de contrato por não ceder. Não ceder. Peraí. Cancelamento de contrato por não ceder. Quando a gente diz assim, por não ceder, nós estamos falando de quê? Um exemplo, eu entrei em uma banda que o empresário, ele falou assim, ou você fica comigo ou você sai da banda. Tipo, essas coisas, sabe? E eu falei, eu saio da banda. Porque o meu pai, ele me deu essa educação, esse direcionamento para mim poder crescer com meus próprios méritos. Então, a gente sabe que é difícil esse meio, a gente não ter um apoio, né? A gente não ter um empresário, não ter alguém que acredite de fato no seu trabalho, né? E quando essas coisas começaram a acontecer, eu nunca cedi. Então, eu acho que isso foi o pingo d'água e eu resolvi parar porque eu acho que a gente tem que ter caráter, dignidade, sabe? E se fosse para mim preferir continuar fazendo o jogo dele, então eu preferi parar. Então, Duda, quando você fala em não ceder, você está tentando nos contar aqui que existiam momentos que você pediram a sua cabeça para você sair da banda, para que você saísse da banda por causa de propostas que você tinha recebido indecentes e você não quis. Não quis, eu tive que sair. Então, por você dizer não, eu saí as fora. pessoas pediam a sua cabeça ou você decidia sair? Porque com certeza havia aí uma pressão psicológica, né? Um assédio moral, além do assédio sexual. Muito mais do que isso, mas eu prefiro não entrar em detalhes. Sim, não, tudo bem. Você, nessas passagens, nessa polêmica agora que a gente entrou aqui, a gente até não ia citar, não ia conversar sobre isso, você percebeu que tinha amigas suas que elas cediam? Sim. Porque, Carlos, Tem alguém hoje de sucesso que você conhece que... Sim. Tem alguém de sucesso hoje? Tem hoje.
Conhecida nacionalmente, inclusive. Que ela, Eu trabalhei com ela. que ela foi assediada e ela, pelo sucesso, Ela preferisse fez tudo para chegar onde ela está. para chegar onde ela está. Para chegar onde ela está. E ela ainda me convidou. Eu falei que não. Eu tive um encontro num evento que teve em São Miguel, que era um dos maiores São João de Alagoas. A gente se encontrou no camarim, ela em uma banda, eu em outra, e ela fez a proposta e eu falei que não. Que eu jamais iria fazer isso, crescer à custa disso, ou outra coisa que eu tenho comigo, que é questão de princípio, pisar em alguém para chegar em algum lugar. Isso não é da minha índole. Eu não fui educada dessa forma. Então você preferia sair, Preferia. mas sofreu muito. Muito. Quando você dizia não, hoje nós temos um tal de não é não, né? Você Mas naquele tempo, o não era só um passo. Para você dar outro passo, você tem que sofrer mais. Porque, assim, quando eu chegava em alguns lugares que o contratante via aquela menor de idade, chamava atenção pelo corpo, pela voz, eles iam até o dono da banda. O dono da banda falava, não, ela está sobre minha responsabilidade, eu tenho a declaração do promotor, que ela é de menor, quando meus pais não podiam me acompanhar. E ele contratava a banda com interesse de ter alguma coisa comigo. E quando ele não conseguia, ele parava de contratar a banda.